O tema da pregação hoje é em um relacionamento sério com Jesus. Amém? Eu quero saber como é que está o teu status em relação a Deus. Aliás, o Espírito Santo que primeiro questionou a mim: como é, Zé, que está o teu status com relação a Deus? Está em um relacionamento sério? Está em um relacionamento mais ou menos? Como é que está? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus e, mais uma vez, louvar ao Senhor pelas redes sociais, pelas ferramentas, pela vida dos irmãos aí da mídia, o irmão Marco, Aécio, Gustavo, e todos que estão se envolvendo aí fazendo isso. Queridos, vocês que nos acompanham, são esperança para nós, de que o Evangelho vai alcançar as nações. Amém? Então vamos lá. Mateus 19, versículo 5. Quem achou, diga amém. Muito bem. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mais uma vez. E que disse: porque por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se uma só carne. Amém? Princípios tremendos, valorosos para nós. Não dá certo, né, João? Morar com a sogra não dá certo. Não dá certo, né, a esposa do João? Morar com a sogra deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, para serem os dois uma só carne. Eu quero compartilhar com você algo antes de entrarmos na palavra em si. Preste bastante atenção, porque eu vou precisar da sua opinião no final. Um certo jovem, bonito, mas assim, mais ou menos como o João Paulo, um dia olhou para uma certa jovem e disse: essa é a mulher dos meus sonhos. Fez de tudo por tudo para conquistá-la e conquistou. Começou o namoro. E depois de um tempo de namoro, esse jovem surpreende essa moça com um anel com diamantes e um pedido de casamento. E ela, surpreendida com a situação, meio que sem palavras, gesticula assim, com certeza, chora. Não sei porque que mulher chora, né, quando é pedido em casamento. Será que ela já está prevendo alguma coisa? Mas ao enxugar as lágrimas, confirma o pedido. Noivado passa depois de uns meses. Noivado não pode ser muito longo, viu, irmãos? Namoro até... Não, noivado é um ano, né? O namoro e o noivado. Mas não gosto de noivado muito longo, não. Namorou... Tem um tio que namorou 7 anos. Misericórdia. A ter paciência, assim, no outro canto. O Robson namorou 11, parece. 6? Misericórdia. É muita paciência. Aí resolveram casar, Ivete. Depois de um tempo casaram. E eles foram morar na sua casa. Tiveram a sua casinha, começaram a viver a sua vida a dois. E o casamento, queridos, para eles era a coisa mais... Era indescritível, era aquilo que eles pensavam e um pouco mais. O marido, um verdadeiro sacerdote do lar, provedor, protetor. A esposa, ele dizia: não é como eu pedi a Deus, não. Deus exagerou, colocou a mais. Mulher prendada, aquela mulher de Provérbios 31, mulher que agregava valor à família, ele
pensava quando estava trabalhando no lado dele, pensava na esposa, a vontade dele era que a hora passasse o mais rápido possível para ele voltar. Os seus toques, a delicadeza no arranjar as coisas, no arrumar as coisas, até para colocar o sal era diferente na comida. E ele dizia: essa mulher, a mulher que eu pedi a Deus. E passa-se um tempo, eles estão já bem acostumados à vida de casado deles, aquela harmonia, aquela coisa gostosa de vida a dois, quando há essa intimidade, essa comunhão. E ele, um dia voltando do trabalho, como sempre, com aquele sorriso no rosto, sabendo que vai chegar em casa e vai, ter algo espetacular para ele, algo extraordinário. Uma pessoa dedicada, como aquela mulher que a gente ouve a Bíblia falar, igual Sara, que servia a ele como ao próprio Deus. Então ele entra na sala e pergunta, dá um grito por ela, ele não ouve nada. Ele vai na cozinha, ela não estava na cozinha. Ele vai no jardim, ela não estava no jardim. E ele começa a se preocupar: meu Deus, onde está minha esposa, aquela que sempre me recebia, e hoje está diferente. Ele corre para o quarto, sobe e vai no quarto, e chega no quarto, ela está lá de frente para o espelho, se arrumando. E você já teve essa situação alguma vez na sua vida? Os maridos, você chega em casa, a mulher está se arrumando. O que você pensa? Misericórdia, esqueci. O que foi? A data do primeiro beijo, será? Data do casamento? Não, a gente não esquece. Será que eu assumi algum compromisso com ela e esqueci? O cara ficou logo, sabe aquele frio? Ele ia falar, mas viu ela pronta e dizer: alguma coisa eu fiz. Mas então ele, naquele momento, rompe o silêncio e fala com ela. Ela responde. E ele olha meio atemorizado e pergunta: você quer que eu me arrume também? E ela diz: se você quiser. Ele: olha, não quero saber, porque não quero estar, de repente, não exatamente como deveria estar. Então eu me arrumo, ponho onde é que nós vamos? Eu quero saber onde é que nós vamos para poder eu me vestir. Ela disse: não, nós não vamos a lugar nenhum. Não tem nada especial hoje? Ela diz: não tem nada especial hoje. Eu vou sair, mas você não vai. Ele disse: como assim? Eu vou sair, eu encontrei com um ex-namorado da faculdade, eu vou sair com ele hoje. Por isso eu estou me arrumando. Mas como assim? Você não pode encontrar com seu ex-namorado? Não, eu vou encontrar com ele. Nós vamos assistir um filme, nós vamos ao cinema. Depois nós vamos jantar e eu vou para a casa dele. Amanhã de manhã cedo eu estou aqui, o seu café vai estar pronto. Mas você não pode fazer isso. Mas por que não pode? Porque você é casada comigo. Você já imagina que o tom não era esse que eu estou dizendo. E ela diz: mas eu tenho esse e tenho outros namorados, eu tenho outros amigos, e eu quero manter uma vida com eles. E ele diz: mas você não pode fazer isso. E eu quero com essa ilustração até esse momento te perguntar: qual é o problema desse marido? Afinal de contas, ela diz: mas a você que eu amo. Eu vou sair com esse meu ex-namorado, mas é você que eu amo. É você com quem eu vou passar todos os dias da minha vida, a maior parte do dia. Eu vou continuar fazendo as coisas, eu vou continuar arrumando, eu vou continuar organizando a casa. Mas algumas vezes eu quero dar uma saída, manter aquela minha vida de antes de casado. Então, se ela continua, vamos dizer que ela disse aqui, nesse contexto, 90% da vida dela seria com ele, e os outros em outras situações. Ela continuaria, Robson, sendo boa esposa, cuidando, criando os filhos, fazendo tudo. Ela só não seria fiel. Vai ter tudo. Qual é o problema desse marido? E aí, João Paulo?
Esse marido não está bom da cabeça. O marido. A mulher vai fazer tudo por ele. A outra colocação que eu quero fazer é: se fosse você no lugar dele, o que faria? Aceitava a situação ou rejeitava? Eu quero dizer que tem uma nordestina do Ceará que tem 2 maridos. Mulher macho. Fosse você aceitaria? Vou um pouco mais fundo. Se no tempo de namoro e noivado, ela dissesse a você os termos do casamento, nesses termos, você casaria? Ivete. Casaria não, Ivete? Tem certeza que não, Ivete? Absoluta. A outra questão é: se você está assombrado, assustado com essa ilustração, por que que muitos de nós quer fazer assim com Deus? Muitos de nós querem ter um relacionamento com Deus e com mais um bocado de outros deuses e com mais um bocado de outros pecados. E por que nós somos infiéis a Deus se nós não aceitamos a infidelidade para conosco? Como está o status do teu relacionamento com Deus? Você está num status de relacionamento sério com Deus? Ou você está num status de mais ou menos, os termos do relacionamento é meu? Lucas capítulo 21, versículo 10, eu vou alterar aqui na direção do Espírito Santo. Pula comigo para Efésios, capítulo 5. Ah, não, pastor, mas não é assim não, para com Deus é diferente. Ah, é? Efésios capítulo 5, versículo 31. Amém? Diz: eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a... Espera lá, Paulo estava falando do casamento entre homem e mulher, mas agora ele está dizendo que é entre Cristo e a igreja. E João Paulo, imagine que o casamento, como lemos antes e aqui, diz que os dois se tornarão uma só carne. Qual é a consequência para a criação, para os nossos tempos, para aqueles que estão à nossa volta, de a igreja não estar no nível de relacionamento a tornar-se uma só carne com Cristo? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar como é o relacionamento onde o marido e a mulher são infiéis? Você já parou para pensar que é uma vida de tormento, de desconfianças, de prejuízos, de desconfiança? Agora, queridos, Paulo está dizendo: aqui há um mistério. O porquê que Satanás luta tanto contra o casamento? Por que ele quer tanto destruir e descaracterizar o casamento?
Porque se a mulher pode trair o marido, significa que a noiva também vai trair Jesus. Se o marido pode trair a mulher, também significa que Jesus vai trair a noiva, só que não. Jesus é fiel. Amém, queridos? Ele é fiel. Nós nos chocamos com o cenário de um marido, de uma esposa infiel, mas nós estamos ok com uma igreja infiel. Nós toleramos, aceitamos, batemos tapinha na costa de maridos infiéis. Tá tudo bem. A mulher é infiel? Não. Mas a igreja pode ser infiel. Qual o prejuízo, queridos? O que é que nós estamos perdendo? Para sermos um com Jesus, Hebreus fala no capítulo 12, versículo 14, não precisa abrir. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você acha que ele quer uma noiva pura, imaculada, ou qualquer coisa ele aceita? E como está eu no meu relacionamento com Deus? Quando homem e mulher se dão em casamento, queridos, existe um conjunto de informações, de alianças sendo feitas. As atitudes, a postura, o modo, o proceder, tudo está dando sinais. Nós cremos em o nome do Senhor Jesus que os nossos filhos terão um relacionamento diferente do nosso. Não serão como o Aécio vai ter um relacionamento com a esposa dele diferente da que eu tive com a mãe e da minha vida antes de casar com a mãe dele. Eu não quero para o meu filho. Por quê? Porque eu vim de uma vida que dizia que era tudo bem fazer o que eu fazia. Mas eu hoje creio diferente, eu creio segundo a palavra. Quando eu me torno noiva de Jesus, não está ok eu continuar tendo uma vida promíscua. Não está. Jesus não aceita qualquer noiva, como eu não aceitaria a minha esposa de qualquer maneira. Mas hoje nós estamos vendo aí um evangelho, João Paulo, achando que pode, não pode não. Quando eu sou noiva de Jesus, eu não posso continuar namorando como eu namorava. Eu não posso continuar indo a lugares que eu ia, que aborrecem. Tá ok o Formiga ir numa boate? Tá ok ela ir numa boate? Não tá. Então como é que eu faço no meu relacionamento com Deus? E eu vou dizer mais. A minha oração nessa manhã foi: levanta uma igreja de valentes, Pai. Porque o que está faltando hoje é uma igreja de valentes, que ame, mas que seja valente, que diga para quem precisa ouvir o que é necessário ser ouvido, e não diga apenas o que ela quer ouvir. Nossos filhos, em amor, precisam ouvir o que eles têm que ouvir, para eles serem uma igreja diferente de nós. No livro de Tiago, no capítulo 4, aliás, antes do Tiago, vamos ler o Lucas 21. Oh, aleluia. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Você sabe por que João Paulo, por que não tem envelope de dizimista aqui? Você sabe por quê, João? Você não se pergunta não, cadê o envelope do dizimista? Esses dias me comunicaram comigo dizendo: pastor, nós temos um candidato aí, um homem direito, um homem bom, um homem honesto, queria reunir com a sua igreja, um candidato a vereador, queria reunir com a sua congregação para a gente ver as necessidades da igreja. Eu disse: meu amigo, a necessidade da igreja, quem sabe, é Jesus. E se o seu político quer ir lá cultuar conosco, ele é livre para ir. Mas não tem oração para o vereador, porque se eu orar pelo vereador, eu vou orar por todos os candidatos a vereador, porque Jesus não tem partido.
Sabe por que não tem envelope? Porque eu não quero saber quem é o maior dizimista dessa igreja. Porque a hora que o Jesus me disser, fala isso, eu vou falar, eu não quero nem saber. Se vai ferir, se vai machucar, se ele vai sair da igreja. Se ele sair da igreja, problema dele com Deus. Porque eu tenho certeza que eu vou ser fiel à palavra que o Senhor está me entregando. Então eu não quero saber quanto você oferta, quanto você dizima, é teu negócio com Deus. Mas você pode pedir as contas da igreja, é público. Lucas 21:34 diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Jesus está aconselhando, queridos, em outras palavras, a fidelidade. Sejam fiéis, porque você não sabe o dia nem a hora que o Senhor vai te chamar. Eu sei que existe uma escatologia para os fins dos tempos, mas a escatologia da igreja em todos os tempos é ser fiel até a morte. Amém, queridos? Ser o quê? Fiel. Grava essa palavra fiel. Agora corre para Tiago comigo, capítulo 4. Tiago está entre Gênesis e Apocalipse, viu, irmãos? Perdão, um pouquinho depois de Hebreus, um pouquinho antes de Pedro, Tito. Tiago capítulo 4, versículo 4. Quem achou, diga amém. Que o Espírito Santo dê graça. Tiago 4,4 diz, na minha tradução: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós falamos domingo passado que muitas vezes nós anunciamos a Jesus às pessoas e elas dizem o quê? Agora não. Por que agora não? Por que ainda não? Porque elas são amigas do mundo, querido. Deus é inimigo de alguém? Sim ou não? Não. Mas aqui Tiago está dizendo, você se constitui. Você mesmo determina o seu status de relacionamento com Deus por tuas atitudes. Não é, Sérgio, o que você diz, simplesmente é o que você faz. As suas atitudes, o seu procedimento. Comporta-te como uma mulher casada ou ages como qualquer meretriz? Para ser mais brando, né? Aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. A palavra infiel vem do grego substantivo feminino, que é infidelidade. Do grego vem para adúlteras. Tiago diz, e a carta de Tiago é importante determinar isso, é escrita para crente, para a igreja, porque não pode ser infiel quem não casou, sim ou não? A carta de Tiago não é para o mundo, para a pessoa que está lá fora, que não entrou em relacionamento com Jesus. A fidelidade aqui está sendo cobrada da igreja. Amém, queridos? Aqui ele está dizendo, não é o mundo que se constitui amigo do mundo, não. É pessoas que estão na igreja, que entregou a vida a Jesus, que teve um começo lindo, maravilhoso, que começou a andar com o Senhor em aliança, mas de repente começou a ter desejos pelas coisas do passado, tal qual a jovem da ilustração inicial dessa ministração, e começa a voltar a fazer as coisas
que fazia antes, aborrecendo ao Senhor. Deus, queridos, é fiel, mas Ele não vai tolerar infidelidade. Normalmente, queridos, essa infidelidade na Bíblia, ela era trazida à tona, e ele fala, aqui o substantivo é feminino, de adúlteras, justamente porque está tratando a igreja como a noiva de Jesus. E nós temos vários textos no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, o profeta Isaías e outros, que mostra a igreja como a noiva de Jesus. Então aquele que entende a palavra, sabe o que diz as Escrituras, não tem vergonha de dizer que é noiva de Jesus. É o único momento que eu aceito o substantivo feminino sobre a minha vida. É quando eu sou noiva de Jesus. O resto, estou fora. Amém, queridos? Os entendedores entenderão, como dizem. Quando era usado esse termo adúltera para o povo? Quando eles se prostravam diante de ídolos. No Antigo Testamento há vários textos mostrando e Deus advertindo para que eles não fizessem ídolos, estátuas, querido, de pedra, de gesso, de madeira, folheada a ouro, amuletos, coisas dessa natureza. Quando eles adotavam o costume dos povos, Deus os chamava de adúlteros, infiéis. Nós temos um profeta chamado Ezequiel, se eu não me engano, que toda a vida de Ezequiel foi para Deus profetizando contra a infidelidade do povo de Israel. Deus manda que ele case com uma prostituta, uma meretriz, e que os filhos que ele ia tendo com essa meretriz eram profecias do Senhor contra a infidelidade de Israel. Só que agora aqui em Tiago, ele está indo um pouco além. Então, Robson, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu servi a outros deuses. O que eu tinha que fazer agora? Eu vou continuar servindo? Tem que seguir a Jesus. O casamento, queridos, é uma relação de intimidade e fidelidade conjugal. Ele só funciona se for assim. Se não for assim, não é casamento, não presta. Por isso está errado a atitude de algumas pessoas na atual conjuntura que nós vivemos. Já disse isso aqui uma vez, aqui em Maceió e em outras capitais e outras cidades, existem crentes, pastores, líderes que se reúnem em casas alugadas para fim de semana para trocar de esposa e trocar de marido. Está repreendido em nome de Jesus, mas é verdade. Eu conheço pessoas aqui de Maceió que fazia parte desse grupo e hoje está fora, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. Mas é esses homens e essas mulheres que estão impondo mãos. Sabe, João, conheça o seu pastor. Conheça com quem você está andando. Saiba quem é. Se obedece ou não obedece a palavra. Se tem transparência ou não. Porque a igreja que você muitas vezes vê a multidão, sabe de uma coisa? Sabe por que não pregam isso na igreja hoje? Porque não dá ibope, não enche culto. O que enche culto é dizer que você vai ser rico, que você vai ter um marido rico, que você vai ganhar um apartamento, que está vendo um contrato sendo assinado, que está vendo a chave de um carro. É isso que enche. Mas de uma igreja que não entende fidelidade a Deus, de uma igreja que faz campanha 7 dias de oração. Vai para Tiago de novo, nós estamos lá, né? Tiago vai além da idolatria. Olha por que Tiago chamou os irmãos de adúlteras ou adúlteros. Olha por quê. 4:1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Em outras palavras, por que tem discussão? Por que tem briga?
Por que que tem disse-me disse? Não é por causa da vossa própria carne? Então, quando eu estou militando a favor da minha carne, eu estou sendo infiel, eu estou sendo adúltero para com Deus. Por quê? A palavra diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Aí eu olho para nós, a igreja, nós somos uma pequena congregação ainda, graças a Deus, há pouco disso. Mas vai numa congregação grande, num corpo de liderança grande, a briga entre pessoas por causa de posição, de cargo, de status, sabe, matam aqui. O matar, querido, desse texto não é o matar apenas o físico. A Bíblia diz que quando você pensa no teu coração mal contra o teu irmão, você já o matou. E tem pessoas que estão cultuando, congregando, e tem pessoas assassinadas em seu coração. Ela não vai falar com essa pessoa, ela não perdoa, ela não quer intimidade, ela matou essa pessoa. Por que que faz isso? Por causa da sua própria carne. Infiéis. Vocês são infiéis quando vocês fazem isso. Pastores que não perdoam-se entre pastores são infiéis. Vocês são infiéis ao Senhor, vocês são adúlteros, prostitutos. Quando você determina que determinada pessoa não vai ter intimidade nenhuma, quando você não tem, alguém disse para mim isso hoje, alguém falou comigo hoje, disse, eu estava numa situação e eu queria fazer algo, mas eu estava com raiva. Agora, quando eu orei e falei com o Senhor, Ele disse, não, você tem que perdoar. E quando Ele perdoou a pessoa, sabe o que Ele tinha determinado em fazer no seu coração? Acabou, se desfez tudo, matou. E diante disso, Ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, Robson, quando eu estou procurando apenas o meu prazer, quando eu não tenho uma visão geral da igreja, do povo, da congregação, da família, quando eu penso só em mim, quantas pessoas hoje, queridos, dentro do evangelho pensam só em si mesmos, sabe, que pisa, que mata os outros na unha, que são soberbos, orgulhosos, pecados, amigos do mundo, queridos. E a Bíblia está dizendo aqui, aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Adúltero. Como é que está o seu status de relacionamento com Deus? Eu ainda volto naquela cervejinha de vez em quando. Eu ainda procuro nas redes sociais aqueles relacionamentos passados. Eu ainda tenho contatos de pessoas. Hoje em dia as mídias são perigosas, queridos. Eu coloco, por exemplo, meus números de celular nas minhas redes sociais. Pela minha posição diante da igreja, eu quero ter contato com pessoas. Mas você acha o quê? Já pegam pessoas lá, mandam fotos para o meu WhatsApp de números que eu não conheço. Eu não baixei a foto, mas já vi que a foto não presta. Eu sou noiva de Jesus, o que eu vou fazer? Eu baixo a foto ou eu deleto? Eu mantenho o contatinho, mas é só um contatinho. Não sinto nada por ela, não sinto nada por ele, mas o contatinho está lá. Como é que você se relaciona com Deus? Queridos, não tem meio termo com Deus. Você aceita meio termo do Robson, Mari? Não. Você acha que Deus vai aceitar? De nós para com Ele? Nós estamos muito enganados. Tem muita gente muito enganada no seu relacionamento com Deus, achando que Ele aceita meios termos. Ele não aceita não, queridos. Ele quer uma noiva fiel, pura, imaculada. Sabe aquela noiva, irmãos, quando vai
ao encontro do noivo no seu dia de casamento, seja lá onde for, normalmente a noiva vai vestida de quê? Branca é o quê? Pureza. Você acha que o noivo que está lá esperando, ele espera alguém impuro? Não. E a Bíblia diz que o noivo está esperando a noiva. Jesus, o noivo, está esperando a sua igreja pura e imaculada. E como é que nós estamos sendo igreja? Como é que está o nosso status de relacionamento para com Deus? Ainda que nós sejamos infiéis, Ele é fiel. E Ele continua esperando uma atitude nossa. Versículo 6. Antes Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando você vê um crente se achando muito, querido, dê um passito para trás. Crente que se acha muito, crente que se acha a última cocada do tabuleiro, queridos, cuidado. Sabe tudo, não tem que aprender nada, é super espiritual. Cuidado, querido, porque a soberba pode estar no coração dele. O Paulão, quando começou, Paulo, nosso apóstolo Paulo, querido, que nós estamos lendo anteriormente, quando veio como? Da tribo de Benjamim, cidadão romano, treinado aos pés de Gamaliel. No fim do ministério de Paulo, ele diz: dos pecadores eu sou o principal, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Sabe, querido, a progressão na fé é diferente. Quanto mais você conhece de Deus, mais você sabe a imundície, a coisa que você é, e mais você é grato a Deus, e mais você se rende, mais você se humilha. Se o teu status de noiva de Jesus não está ok, querido, trabalhe a partir de hoje para mudar isso. Dedique-se em o nome do Senhor Jesus. Versículo 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas as tentações são tão grandes, pastor. Mas as lutas e não sei o que. Olha, eu não resisti. Te humilha, te sujeita ao Senhor, te sujeita à palavra. Querido, você acha que é fácil fazer as coisas? Você acha que é fácil os primeiros dias de casado? Por mais que nós amamos um ao outro, os primeiros dias de casados, meses, quando você começa a ter os choques, quando você começa a ver que a mulher aperta o creme dental no meio, e você é aquele sistemático que vai desde o pezinho, dá vontade de: olha, eu já não te falei que é assim, mas a pessoa é desse jeito, querido. Aceita. É difícil, querido. É ou não é? Mas a gente vai fazendo o quê? Sujeitando-se. Então, se eu entrei num relacionamento com Deus, Ivete, e eu ainda não estou naquele nível que eu deveria estar, eu preciso me sujeitar. Só que sujeitar, queridos, aponta para esforço, para tomada de decisão. Não vai acontecer como uma hipnose, uma mágica. Eu preciso fazer isso, porque o termo aqui é sujeitai-vos. Não, Deus não vai me sujeitar a Ele. Ele espera que eu me sujeite a Ele. Era bom que mudasse, né? 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Coisa maravilhosa, né? Que promessa tremenda. Ele está dizendo: cada vez que você vem para mim, eu vou para ti. Cada vez que você vem para mim, eu vou para ti. Mas se você ficar parado, querido, Ele também fica lá. O pai do filho pródigo, João Paulo, não foi atrás do filho. Ele ficou em casa esperando. Sabe quem é o filho pródigo? É o crente, eu e você. Sabe por que o pai não foi atrás? Porque nós sabemos o caminho de volta. Mas o bom pastor
deixa as 99 e vai atrás da ovelha? Vai atrás da ovelha? Ela está como? É crente? É não. É o crente, é o filho de Deus que ainda está perdido. Por isso o pastor vai buscar. Porque o perdido não sabe o caminho de volta. Quem está perdido não sabe como voltar. É diferente, queridos. Amém? Versículo 8. Vai para Deus e Ele vai vir para você. Purificai as... Diga comigo, purificai as mãos. Diga para o seu irmão, purifique as mãos. Pecador. Mas eu não, eu o quê, meu? Nós somos pecadores. Paulo diz, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Sabe por quê? Porque somos pecadores, queridos. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vocês que ficam tentando negociar entre Deus e o diabo, vocês que ficam tentando negociar entre Deus e o mundo, purificai o vosso coração. Purifica o coração e você vai deixar de querer o mundo. Purifica. Experimente. E você vai experimentar coisas grandes. Você pensa que vai ficar entre lá e cá, e uma hora, na hora que for lá, você pula para o cá? Cuidado, querido. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ou ama um e aborrece o outro, ou aborrece um e ama o outro. Qual é o seu status de relacionamento com o Senhor? Você está determinado, do jeito que você mudou para ser marido, do jeito que você mudou para ser mulher, esposa, você precisa mudar para ser noiva de Jesus. Ou então não tem negócio, querido. Você está fora. Não tem outra palavra. Versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e vossa alegria em tristeza. Queridos, nós não cremos nisso, mas alguns frades, algumas pessoas da antiguidade, elas se flagelavam, elas se chicoteavam, elas mortificavam a carne para se livrar do pecado. Os crentes de hoje é amiguinho do pecado. Não tem nada não. Uma coisinha boba, uma coisinha... Tem nada a ver, a palavra nada a ver é um negócio fenomenal no meio da igreja. Tem nada a ver não, é besteira. Sabe o que ele está dizendo aqui, queridos? É isso. Sabe, Mari? Não fique feliz quando você peca. Não fique alegre porque você pecou, mas se humilhe, chore. Diga, Senhor, eu me arrependo, é a minha carne, mas mortifica a minha carne, me limpa. Torna a tua alegria em choro. Mas não seja amiguinho do pecado. Não seja passivo com o pecado. Porque você está num relacionamento sério com Deus. E Ele não aceita infiéis. Ele aceita fiéis. 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Eu repreendo sobre as nossas vidas a síndrome de Adão, que quando pecou, correu para se esconder. Se nós pecarmos, querido, João diz, nós temos um advogado diante de Deus, intercedendo por nós. Se você pecar, se jogue no chão, Zé. Proste diante do Senhor, chore, Senhor, eu pequei, fiz o que eu não devia. Busca conselho de um irmão mais velho, anda junto, diga para orar com você. Continue congregando, não se esconda não. Porque na hora que você se humilha, na hora que você se joga aos pés do Senhor, Ele vai te levantar. E vai te levantar uma nova pessoa, transformada pelo poder do Evangelho,
na sua vida. Humilhai-vos a Ele. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios, estou quase terminando, queridos. Já passei 30% do sermão. O pessoal que quer ir na lanchonete, segura um pouco mais aí. 2 Coríntios capítulo 11. Versículo 1 e 2. Paulo está dizendo aos coríntios: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Queridos, de fato, o Evangelho de Jesus é loucura para esse mundo, queridos. É loucura total. Porque o mundo hoje prega infidelidade e apegação. O mundo hoje é o mundo do... Antigamente era ficar, mas agora parece que nem fica mais, né? Só passa e foi embora. Ninguém é de ninguém. E a igreja e o povo acham na igreja que deve ser assim com Jesus. É não, queridos. Mas João Paulo, é loucura, cara. Você falar isso hoje é loucura. Fidelidade à sua esposa a você. Você acha que a esposa também não tem opções? Tem, querido. Ela passa na rua, ouve assovios, cantadas, mas ela tem que ser fiel a você. Quem nunca foi tentado aqui a trair? Quem nunca foi, deixa eu colocar de uma forma mais diferente, mais branda? Quem nunca recebeu um flerte no supermercado? Uma olhada diferente na fila do banco, no trabalho? Quem nunca foi? Mas você teve que se manter fiel por uma decisão sua. Como é que o povo hoje diz que não consegue ser fiel a Deus? Você tem que tomar uma decisão, querido, no Senhor, não na sua força, porque ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse. Mas quando você toma uma decisão, você faz, você consegue. Então me suporte. Paulo estava dizendo, e como Paulo dizia naqueles dias, eu digo hoje a você, meu amado, que está aqui hoje, que congrega conosco: me aceite, me suporte um pouco mais. Você que está nos ouvindo, me suporte um pouco mais. Ainda que o que eu diga pareça loucura, não é uma loucura ruim, é uma loucura do bem, se é que isso existe. Versículo 2: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Quem é a noiva? Quem é o esposo? Cristo Jesus, Deus. E como achamos que Ele está esperando essa igreja? Pura, imaculada, ornada, com seu véu grinalda, com o seu vestido bonito, com o seu vestido branco, a pureza representada. Mas infelizmente, porque aparentemente esse evangelho é loucura, nós estamos deixando ele passar e não o pregamos mais, e não levamos mais as pessoas para que elas acordem do sono espiritual e não ajam loucamente como agia aquela esposa da ilustração que eu falei ainda há pouco. Você já imaginou, Robson? O que você pensou, Robson, quando eu comecei a falar? Que doidice é essa? Só que a gente faz isso com Deus e ninguém diz que é doidice. Ah não, tudo bem, irmãozinho, vai passar. É natural, é assim mesmo. Não é assim mesmo não, querido. Tudo bem que você errou. Se arrependa e mude de atitude. Mude de posição, em o nome do Senhor Jesus. Imagina, Mari, qual o prejuízo que a igreja sofre por sua infidelidade. Eu vou mais. Quando Romanos diz que a criação anseia ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus, eu digo mais. A infidelidade da igreja afeta
toda a criação em sua volta. Porque nós abençoamos ou amaldiçoamos o lugar onde nós estamos, dependendo da nossa posição, dependendo do nosso status espiritual. Estamos em um relacionamento sério com Deus ou estamos brincando de ficar? Ele não aceita ficantes, queridos. Sabe qual é o prejuízo? Eu fico pensando em textos como o de João 14:12, que diz que nós faríamos as coisas que Jesus fez e faríamos coisas maiores ainda. Você está vendo a igreja fazendo o que Jesus fez? Ou coisas maiores ainda? No total, no geral, eu sei que há casos, mas quando eu penso na igreja no geral, ela é a potência que ela deveria ser. A minha oração esses dias, queridos, quanto à política, quando eu estou vendo nas minhas redes sociais um monte de pastor candidato a vereador, pastor candidato a prefeito, sabe qual é a minha oração? Senhor, que ele não perca a salvação, ainda que necessário seja que ele perca essa eleição, que ele não perca a sua salvação. Porque eu vou te dizer, queridos, há uns crentes entrando para a política que está uma vergonha. Tem uns crentes no meio da política, queridos, que está uma vergonha que não dá para aguentar. Em orgias, prostituições, a igreja é a política. Você é livre para votar em quem você quiser. Em nome de Jesus, aqui você não vai ouvir ninguém dizendo a você, vote no irmão fulano. Não. A sua decisão é sua. Eu acho que é bom ter políticos cristãos, com certeza. Políticos, autoridades que são serventes ao Senhor, são poderosamente usados. Esté, José, Daniel, quantos você puder alistar, fizeram a diferença. Mas uns crentes que entra crente e no dia da posse já desviou, queridos, não sou a favor disso, não. Eu fico imaginando, Marco, quando Jesus diz em Mateus 16 que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Sabe o que significa? Nós já falamos. A igreja está atacando e os inimigos estão se protegendo. Só que as portas deles não será forte o suficiente para conter a igreja do Deus vivo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Por causa da infidelidade, há um monte de crente com medo de Satanás. Ah, pastor, o diabo fez isso. O quê, querido? A Bíblia diz que todas as coisas contribui para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. Quem governa a tua vida? Então, cuidado, não põe culpa no diabo de coisa que foi a tua carne, o teu eu, a tua desobediência a Deus que trouxe consequência. Porque Satanás, querido, está na defensiva e os crentes em Jesus estão atacando. Mas nós não atacamos hoje, porque nós somos infiéis. E sabe como é que vive um infiel? Se escondendo. E o enfermo não pode ser curado, o cativo não pode ser liberto, o evangelho não pode ser pregado, porque os crentes infiéis são agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Quando sabem, até ficam surpresos. Oxe, você é crente, não sabia não. Sabe por que a pessoa diz isso? Porque o teu status de relacionamento com Deus não está sério. Ele diz ainda que nós teremos o poder de trazer o céu para a terra. Jesus, quando ensina a orar, ele diz, quando vocês orarem, digam, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é nos céus. Mateus 3:10, Mateus 16:19 vai dizer que aquilo que nós ligarmos aqui na terra
será ligado no céu. A igreja está vivendo o céu na terra, querido. A gente até canta, a gente até ora, mas no céu não tem doença. E nós estamos vivendo assim. Não tem fome, não tem miséria, não tem contenda, não tem falta de amor, não tem fofoqueiro, não tem mentiroso no céu, não tem bajulador, não tem soberbo. O céu é o lugar de santos. Aleluia, queridos. Eu quero concluir com você pedindo, te aconselhando, se você pode me considerar como um irmão mais velho, pecador também, mas um irmão mais velho, que já apanhou, que já caiu, que já levantou muitas vezes. Eu quero te pedir algumas coisas, te aconselhar algumas coisas. Primeira coisa, faça uma análise pessoal do seu comportamento em seu relacionamento com Deus. Pare uma hora do seu dia e comece a refletir. Como é que está o meu relacionamento com Deus? Qual é o status? Quando você analisa o teu relacionamento com Deus, você diz: eu estou num relacionamento sério com o Senhor. Ou você diz: eu estou precisando melhorar. Faça uma lista. Segunda coisa é, analisou? Faça uma lista das coisas que você tem feito, que você sabe que é infidelidade para com Deus. Faça uma lista. Porque, queridos, se nós não formos para o prático, nós não saímos do lugar. E tem coisa que a gente tem que ser prático. Por isso o encontro com Deus é tremendo. Mas muitas vezes não levamos a sério as coisas que profeticamente fazemos ali. Por isso saímos ainda aprisionados. Também faça uma outra lista do que você precisa fazer pela manutenção da tua relação com Deus, do teu relacionamento com Deus. E nesse aspecto, eu quero destacar alguns. Leia mais a sua Bíblia. Leia com mais frequência, porque isso vai ajudar no teu relacionamento com Deus. Ore mais e ouça mais louvor. Sabe, o mundo à nossa volta está triste, eu sei. As músicas que a gente escuta em rua, em bairros como o nosso do Canaã, que nós somos tudo apertadinho um no outro, é difícil, mas busque ouvir mais louvor. Enquanto ouve louvor, ore, fale com Deus. Fiquei maravilhado hoje. Enquanto nós louvávamos, eu ouvia no fundo algumas orações. É isso que eu creio, queridos. Você não tem que parar de orar porque eu estou louvando ou um grupo está louvando. Ora, fala com Deus. Sabe, às vezes a letra da canção trouxe algo no seu coração, então ora aquilo que está ardendo no seu coração. É isso, busca do Espírito Santo é isso. Sabe, é ambiente, nós somos pentecostais, querido. Ninguém vai calar aqui porque o outro está orando e vai calar porque o outro está cantando. Ore mais. Reserve um tempo de qualidade para você com Deus. Isso aqui é tudo na lista de coisas que precisas fazer para a manutenção do teu relacionamento com Deus. E o último na minha lista, mas não precisa ser o último na sua, compartilhe com alguém a sua decisão de entrar num relacionamento sério com Deus. Peça para essa pessoa, e aí você precisa procurar alguém maduro para isso, que ela te ligue, te mande mensagem semanalmente, ou 2 vezes por semana, ou depende se você é mais diligente, quinzenalmente, perguntando como é que está a sua lista, como é que está as suas atitudes. Prático, querido. Amém? Prático. Fala com alguém. Olha, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu quero uma intimidade maior com o Senhor. Eu quero mais de Deus. Então diga o que você vai deixar de fazer para essa pessoa e diga o que você vai fazer e peça a ela que te ajude nesse processo. A turma do Marco W. Formiga vai chamar isso de coach. Eu vou chamar só de um irmão mais velho para ajudar no dia a dia. Porque, queridos, a salvação é individual, mas
mas a caminhada é coletiva. Nós precisamos um do outro. E eu concluo perguntando a você mais uma vez. Analisando a história, a igreja em nossa volta, podemos ver várias situações. Mas seríamos tolos se olhássemos para todos e não olhássemos para nós mesmos. Então, qual é o teu status no teu relacionamento com Deus? Você é mais fiel aos seus amigos, ao mundo? Você é mais fiel ao seu relacionamento, marido e mulher? Porque tem marido que não congrega, querido, porque a esposa não aceitaria. E Jesus diz: aquele que não deixar a esposa por amor do meu nome. Não é deixar divórcio, não. É deixar ela no lugar dela, na idiotice dela, e ir e fazer o que Deus está te mandando fazer. Amém? Qual é o teu status espiritual?